Podeis tomar seus assentos, queridos. Eu quero inicialmente expressar a honra e a alegria de estar participando deste simpósio, deste evento, ter sido convidado. Louvado seja Deus, agradecido a vida do nosso querido pastor Cláudio Aurindo, um amigo que já temos alguns anos desfrutado da amizade, também o coordenador, o evangelista Robson Felizardo, um Felizardo mesmo. Tem a sua amizade. Aleluia. Obrigado. E a todos vocês, irmãos, irmãs, participantes daqui e de outros lugares, que estão já nessa sequência, né? Oitavo, né? É nono, eu vi aqui com a mão direita. Nono, então significa que o trabalho é bom, é de excelência e o povo gosta, né? Graças a Deus. Estamos nessa tarde, como o pastor já falou, uma tarde linda, feliz, e mais feliz ainda pela vida de vocês todos que se deslocam, que saem, poderia estar em outros compromissos certamente, mas estão aqui em busca do saber. E nunca é demais, precisamos estar abertos a aprender e a acrescentar. Tenhamos sempre um sentido de aprender, e sempre e mais. E também nesta palavra introdutória eu quero dar os parabéns pela temática em ser colocado aqui a questão sobre a história da igreja, E isto é muito importante, pois a nossa igreja, eu analiso, é minha palavra, é minha opinião, é que a nossa igreja, ela está avançando, ela avança, ela está caminhando, ela está andando, não é? Mas à noite, quando você anda no seu carro, num carro, e na sua frente tem um carro que os faróis traseiros estão apagados, a gente se sente incomodado, né? Não é verdade? Quem dirige sabe muito bem à noite, né? E às vezes eu ultrapasso, às vezes estou com minha esposa e ela mesmo quer porque fala, está tudo apagado, mas eu ultrapasso e quando eu olho, os faróis da frente estão acesos, mas os traseiros estão apagados. Uma das comparações, analogias de história, nós podemos colocar figuradamente, história são como os faróis traseiros de um carro. Muitas instituições, muitos estão caminhando, estão andando, estão indo, mas não estão dando referências para quem vem atrás. Estão indo, estão caminhando, mas não estão dando referência para quem vem atrás. E isto é muito sério, isto é muito perigoso. Tem importância sim os faróis traseiros, né? Para que servem os faróis traseiros? Para dizer que você está caminhando e ajudar quem vem atrás. Então, parabéns por colocar o tema história, falar sobre história, estudar sobre história. Você está aqui recebendo história, porque história tem várias finalidades e importâncias. Eu quero introdutoriamente também falar que nós vamos falar da história da igreja, mas a minha linha
de historicidade, de historiar, é a linha da história pentecostal, a história do pentecostalismo, a história, por sua vez, da Assembleia de Deus, por sua vez, da chegada até o Brasil, e na verdade é uma trajetória da obra, do movimento, do mover do Espírito Santo, porque a rigor, a história da igreja é a história do Espírito Santo. Nós costumamos falar isso teologicamente, que estamos na era da dispensação, usamos até o termo dispensação, da graça ou da igreja, ou do Espírito Santo. Na verdade é do Espírito Santo. Então ela inicia-se a partir de Jerusalém, né? E eu não vou pregar, mas eu gosto de pontuar, usar como um texto-alvo. Vamos tomar Atos dos Apóstolos, capítulo 1, poderíamos até falar esse versículo de cor, capítulo 1, versículo 8, que Lucas, o grande historiador do Novo Testamento, né? Você já alguma vez, eu gosto de falar isso nas minhas palestras, alguma vez já imaginou se nós tivéssemos apenas Mateus, Marcos, Lucas e João, e houvesse um gap, uma falha, e já fosse direto no livro de Romanos, Coríntios, as epístolas de Paulo? Você saberia quem foi Paulo, como ele se converteu, como é que essas igrejas surgiram? Não, sem Atos dos Apóstolos não. Então, importância aí do historiador Lucas, o seu papel dele, e ele fala da trajetória do Espírito Santo. Então Lucas, ele fala nos seus tratados, segundo que ele diz, fiz o primeiro tratado. O seu primeiro tratado foi o Evangelho de Lucas, e ele diz dos dias que Jesus passou na terra após a sua ressurreição, 40 dias, e o que ele instruiu, o que ele falou para os discípulos, né? E Lucas então relembra a eles, no versículo 8 do capítulo 1, as palavras de Jesus para os discípulos, que eles então iam o quê? Receber, mas recebereis a virtude que há de vir sobre vós, e servireis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os da terra. Então eles iriam receber o que, irmãos? Primeiro eles iriam receber o que? Poder. Depois eles seriam o que? Testemunhas. A ordem aí nós seguimos, nós entendemos assim, até porque ou em outras passagens Jesus falou para os discípulos o que eles iriam fazer, qual seria a missão deles, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizar as nações, fazer discípulos, mas ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Está então aí implícito, subentendido, que eles não poderiam fazer a tarefa, não fazer o trabalho, a missão, sem antes fossem revestidos de poder, porque haveria de acontecer os cumprimentos
da profecia, da promessa do derramamento do Espírito Santo. Irmãos, todos sabemos que Deus está no controle. O plano, o projeto de Deus para a humanidade não escapa do controle de Deus, e tudo está dentro de um contexto, e cada coisa acontece no seu tempo. Não se preocupe, esse momento da igreja, irmãos, está tudo no controle de Deus. Quantos creem? Está todo mundo fica preocupado com a humanidade. Tem muita gente preocupado, né? Tem crente aqui que pensa que alguém tem em tempo aí, olha, a Rússia e os Estados Unidos vai explodir uma bomba e vai acabar com a humanidade. Irmão, não existe isso na Bíblia, né? Porque Deus está no controle. E então, Lucas fala sobre isso, que iria acontecer derramamento. Está aí este versículo 8. Mas antes, volta aqui por favor, essa tela. Antes de entrar numa viagem, numa narrativa que eu vos convido a seguir comigo, eu quero falar alguns pontos que eu sempre falo na minha palestra também, sobre meu trabalho e como eu faço a minha exposição, para que os irmãos entendam que eu sou historiador com formação acadêmica, graças a Deus, mas um determinado tempo eu fui historiador amador. O que é amador? Aquele que faz o trabalho por aquilo que ama, gosta. Então, tem gente que gosta por exemplo, de música, enfim, às vezes ele vai e estuda, conhece a técnica ou não, vai de ouvido, o instrumento. Da mesma forma, eu tive um tempo que comecei bem cedo, jovem, e depois busquei formação e tive a oportunidade de lançar algumas obras. Então, as minhas palestras, elas, eu conto sempre que não é o historiador de contar história, no sentido que muita gente pensa que o pastor Israel, ele é um contador de história, porque ele conhece a história, né? Na verdade, eu não conheço a história. Vamos corrigir. Eu sou um pesquisador da história. O inverso é também verdadeiro. Eu conheço história, mas não conheço toda a história da Assembleia de Deus. Mas à medida que a gente vai pesquisando, a gente vai conhecendo. Esse é um ponto, né? Eu até brinco, né? Que diz aí o ditado que quem não tem dinheiro conta história. Eu não conto história e nem tenho dinheiro. Então, isso eu pontuo para os irmãos. É pesquisa da história. Segundo, eu me baseio em fontes primárias. Existem fontes primárias e secundárias. Primárias são aqueles textos, objetos, cartas, documentos dos pioneiros, das pessoas, os locais originais onde os fatos aconteceram. Então esse é o trabalho que o historiador, como eu, se debruça, busca sempre, e isso não tem fim. Então a gente tem que entender que existem duas coisas: a memória e história. Memória é o registro, é um registro documental, é uma carta, é uma agenda. Por exemplo, o Navírio escreveu 26 agendas diárias e deixou essas agendas, mas infelizmente só temos conhecimento de 12, e elas estão lá no memorial, no museu, na CPAD, que tem lá um memorial de documentos de pioneiros, enfim. Então isto é memória, e memória é fechada. Memória é como algo que
está perdido e alguém encontra. E história é aberta, significa que a gente vai encontrando, o historiador é um pesquisador que vai encontrando esses registros. Então eu tenho várias coisas que eu vou falar na minha palestra aqui, que foi eu quem descobri como historiador, até mesmo para os historiadores internacionais do grupo que eu faço parte. Eu estou entre os historiadores do pentecostalismo, por honra e glória do nome do Senhor, faço parte de um grupo internacional de pesquisadores do pentecostalismo. Então, eu partilho descobertas, enfim, jornais, que nunca foi pesquisado, a gente consegue fazer uns trabalhos ao longo dos anos. Muito bem. Em segundo lugar, eu falei de fontes primárias, fontes secundárias. Sobre fontes, eu trabalho mais fontes documentais do que orais, tá bom? Então, tudo que eu vou falar aqui, eu me baseio em documentos, ok? E estão reunidos em obras que Deus me deu a oportunidade de escrever. Em 2007, eu lancei o Dicionário do Movimento Pentecostal, resultado de um trabalho de quase 4 anos. Tem 1050 verbetes, é uma obra de referência do Brasil, uma obra que já foi premiada e foi utilizada para monografia, para dissertação de mestrado, tese de doutorado nas faculdades de filosofia, de ciência da religião e teologia, enfim. Então, o Dicionário do Movimento Pentecostal é uma obra de referência. Aí lá no estande tem o dicionário, ok? E temos aqui também o História do Movimento Pentecostal no Brasil, 100 acontecimentos que marcaram a história da Assembleia de Deus, tem embaixo da biografia do Filho da Vinda, e 100 mulheres que fizeram a história da Assembleia de Deus. São esses basicamente, são 7, aqui temos apenas 5. Tem história da CQAD, tem a biografia do pastor Zé Ué. Então, essas obras, elas reúnem muito do que eu vou falar aqui, tá bom? Então, se vocês quiserem adquirir, devem fazer. Existe também história das Assembleias de Deus de Emílio Conte e o Diário do Pioneiro do Navio e o Enviado por Deus de Daniel Berger. Então, assembleano precisa ter esses livros, né? História da Assembleia de Deus de Emílio Conte, tem o Diário do Pioneiro, História do Navio e Enviado por Deus de Daniel Berger, e as minhas obras, não pode faltar na sua casa, não é bom? Ok? São obras de referência. Eu vou falar de outras aqui mais adiante. Muito bem. A minha linha, então, da história é de Atos Apóstolos, capítulo 2, até aqui, ao mover do Espírito Santo que nos alcançou. Amém? Bem, é uma trajetória que eu quero convidá-los a seguir comigo, começando pelo dia de Pentecostes. Então, certamente, você, quando a gente fala sobre o movimento pentecostal, o pentecostalismo, pode ser que você tenha já estudado, pesquisado na internet, e você leu lá que o movimento pentecostal começou onde? Nos Estados Unidos. Quem já leu isso? Não. Já. O que se tem escrito na internet, a maior parte, agora está mudando, graças a Deus, são pesquisas, em primeiro lugar, de sociólogos, não de historiadores. A coisa de 30, 40 anos no Brasil é um trabalho que se tem de historiador, não de historiadores, mas de sociólogos, e mais de
quando muito, de pessoas que não são, na verdade, são presbiterianos, são batistas, nada contra eles, não estou dizendo que não eram pentecostais. Então, carecíamos de historiadores. Confesso, um sociólogo batista, que viveu no Brasil, agora está na Califórnia. Eles falam no seu livro Nem Anjos Nem Demônios, no capítulo que ele fala sobre o movimento pentecostal, principalmente sobre a Assembleia de Deus. Ele, no início, na introdução, ele fala que ele faz uma meia-culpa dizendo que, como teve pouquíssimos historiadores da igreja, da religião, eles, como sociólogos, tinham que fazer esse papel de pesquisa, mas na verdade ele gostaria muito que existisse mais Israélios fazendo o trabalho de pesquisa. Então eu não sou da sociologia da religião, e eu falo nas minhas palestras que eu não sou teólogo, eu sou teólogo pentecostal, eu sou historiador pentecostal, é diferente. Aliás, minha teologia, eu não sou nem formado em teologia como superior, eu sou formado em teologia livre, né? Aí você pergunta, mas o senhor é diretor da faculdade da FAECAD? Quem disse que a FAECAD é faculdade de teologia? É uma faculdade para vários cursos, tem um curso de teologia, tá bom? Então eu tenho outra formação, sou formado em história, em gestão universitária, enfim, outras coisas, tá bom? Vou explicar para vocês aqui, para vocês entenderem. Então eu sou historiador pentecostal, eu sou um doutor em teologia. Tem outros aqui, talvez tenha aqui no auditório, tá bom? A gente tem que esclarecer, porque a igreja evangélica brasileira e a Assembleia de Deus está crescendo cada vez mais e está aumentando o seu nível de conhecimento. A gente estava até constatando agora com o professor Esdras que a nossa igreja agora só tem doutores. Graças a Deus, muita gente de doutorado, mestrado e doutorado, amém. Coisas de 60 anos, 50 anos, né? Já passou seu tempo, porque os protestantes, que nos criticavam que a Assembleia de Deus era uma igreja, né? Que não primava pelo estudo, não, mudou, graças a Deus. Glória a Deus. Então, vamos caminhar entendendo que o movimento pentecostal, o mover, começou lá em Jerusalém. Né? E Atos 2, Lucas registra dia de Pentecostes, 1-4, cumprindo-se o dia de Pentecostes, tá? Foi no dia de Pentecostes. Deus escolheu nesse dia. O Pentecostes se encaixa com as festas de Pentecostes. Isso aqui é uma outra palestra, é uma mensagem, é uma pregação. Aliás, eu até palestrei numa reunião daqui da coordenadoria sobre esse paralelo do Pentecostes com a festa do Pentecostes, né? Do mover das primícias, enfim, dá uma mensagem maravilhosa, porque Jesus, ele moveu diante de Deus o molho, a primícia, e ali então consumou e cumpriu-se dentro do calendário divino, dentro do plano divino, aquilo que Jesus disse: eu voltarei para o Pai e enviarei outro Consolador. Então está consumado, viria outro Consolador, o Espírito Santo, a era do Espírito Santo. Para quê? Para ser o diretor, para ser o administrador, para ser o guia, para ser o orientador da igreja. Porque Jesus disse: edificarei a minha igreja. A minha igreja, ele ia fazer igreja e construir a sua igreja, e o Espírito Santo estaria com a igreja, conduzindo a igreja. Então o Espírito Santo foi derramado. Esse derramamento aconteceu lá no dia de Pentecostes, né? E aconteceu de uma maneira
visível, né? Está lá, todos reunidos, feito ser um som, foi de uma forma audível, de forma impetuosa. Foram vistas línguas como de fogo, que pousaram sobre cada um daqueles, provavelmente 120 no cenáculo. Foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, né? Conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem, né? E foi um cumprimento da profecia de Joel. Então estamos no contexto da inauguração da igreja. Jesus anunciou a inauguração da igreja. Jesus anunciou a chegada do Espírito Santo. Isso você tem lá no livro de João, no finalzinho de João. Jesus fala aí, envia-nos o Espírito Santo. Mas por que ninguém foi batizado? Não houve derramamento ali? Porque ali foi o anúncio, não é? Mas o cortar da fita foi no dia de Pentecostes. Entenderam, irmãos? E ali, então, Pedro disse: olha, isso é cumprimento da profecia de Joel. 800 anos antes foi profetizado que haveria derramamento. Havia o Espírito Santo no Antigo Testamento. Você bem sabe, conhece a palavra? Sim, mas como dizem os teólogos, né? Ele não era derramado, ele estava de uma forma circunscrita, profetas, sacerdotes, como conta-gotas, né? Mas no dia de Pentecostes cumpriu-se, né, a profecia de Joel, e que sobre toda a carne, não sobre um grupo específico, mas sobre toda a carne, o Espírito Santo iria ser derramado sobre os filhos, filhas, sobre os velhos, sobre os jovens, e mais sobre servos e servas, né? Ia transcender, ia transpor, iria ultrapassar a raça, cor, gênero humano, enfim, né? E ali, a partir de Pentecostes, estava acontecendo. E mais, João Batista havia profetizado que ele batizava com água para arrependimento, mas Jesus viria, pois ele, mais poderoso do que ele, e iria batizar com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Bem, nesse momento histórico, Lucas é um livro tanto histórico quanto doutrinário, os dois. Então, nós vamos falar mais adiante, nós não somos sensacionistas, nós somos continuistas, nós somos da continuidade. Então nós não somos históricos. O sensacionismo alega que foi histórico. De fato aconteceu, pessoas falaram em línguas, enfim, mas foram para aqueles tempos, enfim, baseado lá em Coríntios e tal. Não vamos entrar nessa linha, tá? Mas a nossa crença, a nossa fé, que estamos seguindo nessa narrativa aqui, na nossa visão e nossa crença de que Jesus batiza ainda com o Espírito Santo, amém, irmãos, e dá dons, aleluia. O evento de Atos do dia de Pentecostes se repetiu em Samaria, Damasco, Cesareia e Éfeso, ok? Tem essas referências aí, bom? E o Espírito Santo, ele continuou em ação. Primeiro século, segundo século, terceiro século, quarto século. Nós estamos muito forjados, amoldados, a nossa mente histórica, por aqueles que
escreveram a história. E na verdade por exemplo, vou dar um exemplo. Muita gente acha que antes dos portugueses ou franceses chegarem aqui, enfim, no Brasil, não existia Brasil. Você acha que não existia Brasil, mas existia Brasil. Existia quase 2 milhões de índios aqui. E o nome do Brasil chamava-se Pindorama, terra das palmeiras. Mas foram dizimados, foram destruídos, e não ficaram nada deles, até porque pouca coisa. Mas existiam muitas nações, ok? Aliás, só uma curiosidade para vocês: a palavra índio, sabe de onde vem? É porque o Cristóvão Colombo queria chegar às Índias, e chegou nessas terras, achava que já tinha chegado na Índia. Aí disse: estou na Índia. E todas as nações, os que estavam aqui, eram chamados de índios. É por isso. Sabiam disso? Quem já leu sobre isso? Na verdade, aqui tinha muitas nações, e continua hoje, tem em torno de 200, ou menos até. Entendeu? Então a história é escrita pelos vencedores, não pelos vencidos. Então, ao longo dos séculos, sim, aconteceram manifestações do Espírito Santo, aconteceram sim, tem grupos sim religiosos ao longo do tempo, ok? Na trajetória da história tem sim o que nós poderíamos chamar de manifestações até mesmo pentecostais. Na verdade, o termo pentecostal, pentecostalismo, é um termo, vamos dizer assim, moderno. Tá? Esses grupos, até no século XX para cá, é que se usa esse termo pentecostal. Mais adiante a gente vai falar sobre isso. Mas, no meu dicionário do movimento pentecostal, tem uma cronologia, onde eu coloco em cada século ocorrências de manifestações que nós poderíamos já considerar de pentecostais. E eu posso citar aquela frase, aquela afirmação do saudoso pastor Antônio Gilberto da Silva, o mestre, grande mestre teólogo pentecostal, que ele dizia: através dos séculos o Senhor nunca deixou de derramar o Espírito Santo sobre o seu povo, ora mais, ora menos. Amém? Glória a Deus. O Espírito Santo, Jesus Cristo falou que o vento, você não sabe de onde vem, nem para onde vai, né? Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, não tem como o Espírito Santo estar restrito a um grupo de crentes, a uma denominação, a um país, a um tempo histórico. Não, irmãos. O Espírito Santo está agindo em toda a face da terra. Amém? Em todos os tempos. Onde quer que encontre um crente aberto, buscando o Senhor, e que acredite em Atos Apóstolos, que é para os seus dias, vai acontecer. Amém? Aleluia. Bem, na história da igreja, vamos aqui pontuar até biblicamente, já que estamos no seminário Saber Cristão, perpassa a história da igreja, e o meu viés aqui é de pentecostalismo, ok? Da história pentecostal, porque as Assembleias de Deus, a história nossa, é a história do pentecostalismo. E adianto que a maior expressão de um avivamento, que eu vou falar daqui a pouco, são as Assembleias de Deus brasileiras. Então, e sempre teve na história da igreja, no momento, na cristandade, sempre uma busca de, em primeiro lugar, você pode até anotar isso, santidade e poder espiritual. Poder espiritual. Então eu recomendo um livro que daqui a pouco eu vou mostrar,
Bem, este livro aqui, ó, a glossolária e a formação das Assembleias de Deus. Esse livro aqui, ele trabalha, mostra a busca sempre constante no povo de Deus, a ênfase sempre de mais santidade e mais poder, ok? Então, os maiores momentos em que se deu ênfase a batismo no Espírito Santo, as dons espirituais, foram momentos onde a igreja, ela tiveram buscas de santidade. Então, dois movimentos que caracterizaram isso na história foram o movimento da holiness nos Estados Unidos, ou da santidade, entre os metodistas ou wesleyanos, e o movimento que leva o nome de uma cidade no Reino Unido, na Inglaterra, chamada Keswick, ou o movimento Keswickiano. Qual a diferença deles que eu vou adiantar para vocês aqui? A santidade na holiness era a perfeição, uma crença de que o crente buscava ser perfeito. Uma vez perfeito, ele era santo, não pecava mais. Então a teoria era a teoria da erradicação do pecado. Adianto que nós não concordamos com isso. E o keswickianismo, eles buscavam a vida profunda de santidade com Deus, mas entendendo que o crente, ele pode controlar-se, é a supressão do pecado, diferente da erradicação. Ninguém pode se livrar do corpo do pecado, a não ser se morrer, ou na morte. Mas enquanto estiver vivo aí, não adianta, você está com um velho homem aí, tá? Anda no Espírito, Paulo disse, para não fazer a vontade da carne. Então, os pregadores da visão de Keswick era a supressão do pecado, tá? No que diz respeito à santificação, à santidade, ok? Então esse livro aqui trabalha soteriologia e pneumatologia, ou seja, doutrina da salvação, como esses teólogos pentecostais ensinam sobre salvação, e a doutrina do Espírito Santo. Então, ao longo desses séculos, nós temos a igreja sempre tendo esses movimentos. E mais, outro movimento importantíssimo que vem a caracterizar a nossa igreja e o formatar o nosso culto, a nossa liturgia assembleana, com o nosso modo de ser, é o movimento do pietismo dentro da reforma. Então, o pietismo é uma reforma dentro da reforma. Mais adiante eu vou falar sobre isso, porque se há um movimento que nós precisamos estudar, não é o puritanismo, nem propriamente o metodismo, mas os movimentos anteriores no século XVIII, com um pregador, um pastor da Alemanha, chamado Spener, que ele faz um livro sobre o pietismo, okay? E tem muitas características do pietismo em Gunnar-Wingre, em Daniel Berg, em todos os pastores assembleanos, e eu vou dar exemplos aqui para vocês que o que realmente caracteriza pietismo, né? A oportunidade a leigos, essa forma de culto aberto, de ter oportunidades de falar glória a Deus, aleluia, no culto, né? A
evangelização leiga por pessoas sem formação teológica, tudo é do pietismo, né? Porque o pietismo vem contrapor-se à rigidez intelectual, formalismo da reforma, do luteranismo. Então o pietismo nasce, o movimento, dentro do luteranismo, ok? Bem, voltemos aos momentos históricos aqui. Nós vamos dar uma caminhada, um avanço desses primeiros séculos até o século XX, que nos interessa, aos Estados Unidos, e vamos chegar a Chicago. Então, 1871 é uma data muito interessante. 1871 aconteceu o que foi chamado do grande incêndio da cidade de Chicago. Quem já ouviu falar sobre isso? Nem nada, né? Já tem, né? 1871, provavelmente segundo a história mais aceita, houve um incêndio na casa de um casal lá, americano, em Chicago, num celeiro de madeira. As casas nos Estados Unidos até hoje, a maior parte são de madeira, a maior parte, né? E Chicago, né? De madeira, as casas, e um lampião caiu no feno e um jornalista criou uma história que foi uma vaca que deu um coice e tal. Depois, mais anos depois, ele disse que ele criou essa história só para dar um colorido legal à história. Mas fato é que o fogo começou ali, queimou uma casa vizinha, os bombeiros foram chamados, naquele tempo, comunicação difícil, não acreditaram, demoraram aí. Quando foram para o lugar errado, já estava queimando um bairro lá, enfim, foi queimando, não conseguiram debelar e morreram cerca de 300 pessoas, e o fogo destruiu quase todas as regiões de Chicago. Foi 1871, o fogo queimou, né? Mas 30 anos depois, um outro fogo ardeu em Chicago. Chicago começou um avivamento do Espírito Santo, principalmente entre os batistas suecos. 1852, os batistas suecos, eles fundaram a denominação Batista Sueca nos Estados Unidos. Eles eram banidos da Suécia, porque na Suécia só podia haver luteranos, e batistas, metodistas não podiam cultuar lá. Eles eram proibidos de serem professarem, porque eles eram considerados como cristãos livres, não no sentido livres que a gente fala aqui, mas crentes livres, porque não era da igreja oficial. Porque da mesma forma como no século XVIII, até um pouco do século XIX, até a primeira Constituição brasileira, a Igreja Católica no Brasil tinha o direito de nascer e de morrer do brasileiro. Então, para nascer você tinha que fazer certidão na Igreja Católica, para morrer você fazia na Igreja Católica. Então, por isso que os cemitérios, até pouco tempo, né, chamavam-se Campo Santo, porque pertenciam à Igreja Católica. A vida e a morte pertenciam à Igreja Católica. Era assim, com os olhos arregalados, mas era isso mesmo. Na Suécia é a mesma coisa, a igreja luterana até hoje, a igreja estatal, oficial, ok? Então batistas não tinham direito. No século XVIII, 1700 qualquer coisa, não me lembro que a data, foi feita uma lei em toda a Escandinávia.
os países Noruega, Suécia, enfim, que não podia haver reunião em casa se não tivesse a presença de um sacerdote. Então você não podia fazer nenhum culto em casa, estudar a Bíblia, mas o metodismo levou o estudo da Bíblia e inclusive esses grupos que não eram luteranos, mas eram batistas, enfim, e que faziam cultos em casa, estudavam a Bíblia, liam a Bíblia. Isso é ensino do pietismo. Ler a Bíblia, cada pessoa ler a Bíblia não podia. Então havia uma lei que proibia. Era mesmo que tem hoje no mundo muçulmano, não pode ser cristão. Se isso descobrir que era cristão, o quê? Morre. Então, na Suécia, no mundo escandinavo, tinha essa proibição, tá? De fazer isso. Mas mesmo assim, essas pessoas continuavam estudando em casa, lendo a Bíblia, devocional, fazendo estudo, lendo a palavra, enfim, e a ponto deles serem conhecidos como leitores. Uma palavra em sueco, lasari, quer dizer, leitores, que leem muito a Bíblia. Está entendendo as nossas ênfases hoje, assembleanas? Isso vem do pietismo. E aí, os batistas, enfim, todos, alguns foram banidos da Suécia, como F. Olilson, e foram fundar em 1852 a denominação batista sueca, principalmente na região do meio oeste, lá em onde fica Minnesota, Illinois, Michigan, e eles foram para aquela região do meio oeste dos Estados Unidos, lá em cima, fronteira lá com o Canadá, Minnesota, onde minha filha mora. Eu tenho uma filha que mora lá, bem longe, gelado, 37 abaixo de zero, tá? Todo dia 14 no inverno, 14, 20 abaixo de zero, passando lá no Natal com eles. Não é fácil não. E eles vieram para cá, lá para cima, e constituíram igrejas. Por quê? Porque a América era o mundo da liberdade, o mundo novo, o mundo da liberdade, o mundo da liberdade para cultuar, para professar a sua fé. E então, irmãos, Chicago, 1871 teve o incêndio. Vários dos imigrantes suecos ajudaram a reconstruir a cidade. Noruegueses, muitos estrangeiros, e lá estavam estabelecidas igrejas dos suecos. Ok? Pode passar. Então, agora tem, em 1902, 1903, grave bem esta época, início do século XX, na segunda igreja batista sueca, com um pastor chamado John Ezestrand. Esse homem, ele se interessa em fazer reuniões de oração, em estudar Atos dos Apóstolos, capítulo 2, conferências de edificação. Ele escreve um livro sobre o Espírito Santo, chamado Alegria do Espírito Santo. E não somente ele entre na denominação batista sueca, mas outros, pode passar aí, pastor Petrus Schwartz, tá? Outro, Martin Carlson, a igreja de Petrus era esta, Martin Carlson, e pode passar o próximo, a segunda igreja batista, pode parar aí, John Ezestrand. Esses homens são pastores que são pentecostais. Eles aceitam o batismo do Espírito Santo, eles aceitam os dons espirituais, e eles pregam isso. E até que na segunda igreja batista de Chicago, segunda igreja,
acontece pessoas batizadas com o Espírito Santo antes do avivamento famoso dos Estados Unidos, o Azusa. Quem já ouviu falar do Azusa? Isso, todos aqui. Então, você já viu pregadores dizer que Bruna Vini, Daniel Berg, depois que foram batizados em Azusa, vieram para o Brasil, e o pentecostalismo começou em Azusa e tal, enfim. Não, irmãos. O Espírito Santo foi derramado lá em Jerusalém. Amém? E foi derramado em diferentes países ao longo dos séculos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Eu falei da cronologia do meu dicionário, chamada Cronologia do Pentecostalismo, tem lá. E vou indicar um outro livro sobre o que eu estou falando aqui. E, infelizmente, esse livro, eu gosto muito de ler. Esse livro está esgotado, foi publicado pela CPAD, mas não vende mais. Quem já ouviu falar o livro O Testemunho do Século, de Emílio Conte? Ninguém, né? Já? Então, esse livro fala da obra do Espírito Santo em cada país, na Alemanha, na Índia, na África, ao longo dos séculos. Onde teve pregador pentecostal e onde não teve. Como assim, pastor Israel? Aconteceu no Brasil, e eu vou explicar mais adiante. Antes de Gunavir e Daniel Berg virem para o Brasil, já tinham pessoas batizadas com o Espírito Santo aqui. Que é isso, pastor Israel? Vou explicar já para você. São duas coisas diferentes. Primeira coisa é manifestação do Espírito Santo. A manifestação do Espírito Santo não está condicionada a exatamente um pregador pentecostal, mas você vai encontrar na história pessoas batistas, como no Brasil, batistas leptos, que tinha a Bíblia, lia a Bíblia e aceitavam. Se isso aqui é para mim também, para hoje, eu vou buscar isso para ver essa bênção. E na sua casa, no seu quarto, falaram em línguas e socorreram, irmãos. E a outra coisa é um pregador pentecostal, é diferente. Pregação pentecostal são duas coisas diferentes. Entende, irmãos? Então você tem aí, até no início eu autografei meu livro História do Movimento Pentecostal no Brasil, não é? Que você tem lá capítulo que fala dos pré-pentecostalismo no Brasil, ocorrências de pessoas, eu cito os nomes de que eram batizados no Espírito Santo antes da chegada de Gunavir e Daniel Berg. Eu já estou dando um spoiler do final da minha palestra, já estou no final. Porque nós somos continuadores disso. Amém, irmãos? Então, voltando aqui a Chicago, eu faço aqui um looping, um vai e vem, né? Na história, para vocês entenderem e contextualizar com a nossa história, o nosso momento. Explode, surge avivamento pentecostal entre quem, irmãos? Batistas suecos, igrejas suecas. Falando que idioma, irmãos? Isso, falando sueco. Entre os suecos. É como se você fosse hoje para a Flórida, para os Estados Unidos, lá vai congregar. Você vai congregar a igreja americana, você congrega a igreja brasileira, que o pessoal chama de portuguesa. Tem também de português de Portugal lá também. Então, o avivamento está surgindo entre as igrejas, entre eles. E pessoas, famílias, irmãos, irmãs são batizadas com o Espírito Santo. Estou falando de que época, irmão?
primeira década do ano 1900. Isso entre 1902 até 1912, que nós vamos falar aqui. Essa primeira década, ela é muito importante para quê? Para a nossa história aqui, o Brasil, normalmente, principalmente a história assembleana. Então, nesse momento, nós temos ali a igreja, segunda igreja batista sueca, como sendo a igreja que atrai os batistas suecos em toda a chamada região do meio oeste, Minnesota, Michigan, todos aqueles estados americanos daquela região, e a Indiana, Illinois. Isso é importante para nós, vocês vão entender por quê. Está acontecendo um avivamento em Chicago, amém, irmãos? Entre as igrejas da denominação batista sueca. Adianto que essa denominação ela não se tornou pentecostal. Ok. Ela não se tornou pentecostal. E aí, nem pastores se tornaram pentecostais. Alguns sim. Algumas igrejas, na verdade, também não se tornaram pentecostais. E isto, irmãos, é importante para nós, esse momento aí, porque nós vamos ter a chegada de dois suecos, a chegada de Gunavin e Daniel Berg, nesse momento aí, entende, irmãos? E aí eu vou dar quanto intervalo, quantos minutos? 10 minutinhos. Isso, 10 minutinhos. E aí a gente vai falar sobre a Gunavin e Daniel Berg, tá? E o que aconteceram com eles, e nós vamos chegar na nossa história assembleana, tá bom? Ok? Glória a Deus. Você pode dar uma glória a Deus, irmãos? Foi um ato falho meu, tá? Estava até falando com o pastor aqui, né? Mas nós temos um intervalozinho, 10 minutinhos para esticar a perna, tomar um cafezinho. Isso é bom. Tá bom? Você gastar um dinheiro na cantina, tá bom? Por favor. Tá? Aí não é tão bom. O do senhor nunca pago já, pastor. Obrigado, pastor. 10 minutinhos, tá bom? Você esticar a perna na cantina, tomar um cafezinho, tá? Aí a gente volta, nosso pastor continua. Lembrando que temos sorteio ainda hoje, tá bom? Guardem seu crachazinho, tem um númerozinho atrás. E daqui a pouquinho a gente